Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, com destaque para a violação de direitos no meio fechado, e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O portal O Dia de Teresina publicou no dia 23 de maio que 7 jovens fugiram do centro educacional masculino nesta última quinta. Os moleques simplesmente cerraram as grades na madrugada e deram a fuga. Os funcionários só perceberam pela manhã. Fica aqui o nosso salve, que mais grades sejam cerradas. O G1 publicou no dia 24 de maio que o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sancionou um projeto de lei que concede o porte de arma e direito à cela especial a agentes do Degase. Se Deus existir, que ele tenha misericórdia dos jovens e das jovens presas no Degase, pois os agentes não terão. O Dia publicou no dia 24 de maio que o Supremo Tribunal Federal definiu que a taxa de ocupação das unidades de internação de medida socioeducativa de 4 estados não poderá ultrapassar os 119%. A decisão autoriza a transferência de jovens internados para outras unidades com vaga e, quando não tiver, a substituição da internação em estabelecimento socioeducativo pela domiciliar ou a medida em meio aberto. No Espírito Santo já rolava assim, e agora os estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro também estão nessa, selecionando jovens com BOs considerados mais leves para entrar nesse esquema. A gente citou o Rio de Janeiro e vale lembrar que, para ver a gravidade na cidade do Rio de Janeiro, eles fazem um esquema de pontuação, que traz o BO e o perfil do moleque. Bom, se isso efetivamente for colocado em prática, tende a diminuir um pouco a taxa de ocupação das unidades, principalmente desses 4 estados, né? Fazendo destaque para o Degase e como que as unidades estão cheias há muitos anos e também para a situação do Ceará. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência ao Boletim Casa Virada, hoje nós vamos falar sobre o processo de escolarização da juventude que é abarcada pelas medidas socioeducativas em meio aberto. Podemos afirmar que tanto o Sistema de Justiça quanto a própria Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS, atribuem o processo de escolarização ou o êxito do processo de escolarização da juventude abarcada pelas medidas aos técnicos de medida socioeducativa em meio aberto. Não é difícil a gente encontrar no município aqui de São Paulo relatos de que os juízes eles têm negado os pedidos de encerramento das medidas em meio aberto que são feitas pelos técnicos de medida por conta do processo de escolarização da juventude. Isso ocorre quando os técnicos de medida vão pedir a extinção da medida de liberdade assistida, que é a medida que tem maior incidência desses casos. O juiz responde solicitando um relatório de desempenho e frequência escolar do adolescente para apreciar, ou seja, para decidir quanto à extinção ou não da medida. Nesses relatórios da escola, geralmente, ou alguns técnicos mandam direto o boletim que aponta a frequência e desempenho, ou a escola mesmo descreve o processo de aprendizagem desse adolescente. O que acontece? Quando os adolescentes têm notas baixas, o judiciário tem negado os pedidos realizados pelos técnicos, justificando que no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que são as duas leis que falam sobre as medidas socioeducativas, diz lá que os técnicos têm a responsabilidade de acompanhar desempenho escolar. No entanto, é uma incoerência muito grande você atribuir aos técnicos de medida socioeducativa em meio aberto o processo de escolarização, porque ainda que os serviços de medida em meio aberto apresentem ou tragam propostas pedagógicas para o trabalho a ser desenvolvido junto com os adolescentes, ele não supre o processo de escolarização que abarca todas as disciplinas e as diversas áreas do conhecimento. Então, a gente não pode
simplificar o processo de aprendizagem a um serviço de medida socioeducativa, porque, convenhamos, as equipes de serviço de medida socioeducativa em meio aberto não têm preparação para lidar com esse eixo da vida dos adolescentes, sobre o processo de aprendizagem. Então, um assistente social, por exemplo, não dá conta de dar aulas de física, química, matemática para um adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa. E aí, quando o judiciário traz uma perspectiva dessa de negativa de sugestão de encerramento de medida, isso reforça cada vez mais o caráter punitivo que as medidas socioeducativas têm e de controle da juventude, porque não se debate a qualidade do ensino formal, né? Então, a precarização e o socateamento do ensino formal, que traz esses elementos de fragilidade de aprendizagem para a juventude da periferia, e você traz num contraponto a via do controle, a via da punição por meio da medida socioeducativa em meio aberto. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a 21ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia sobre o meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina só quanta coisa acontece e a gente nem fica sabendo, e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos agregadores de podcast. Acesso ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.